Olá, amigos! Hoje nós vamos continuar conhecendo mais sobre Satanás. E só para relembrar, no vídeo passado nós vimos que o Satanás era um poderoso líder no reino dos céus e que regia as nações do universo. E que perdeu o seu cargo de estrela da manhã porque ele estava debilitando as nações, as quais ele e os seus anjos deveriam cuidar. E no vídeo de hoje nós vamos saber da Bíblia qual foi o motivo de Deus não ter destruído o Satanás. Bem, de acordo com a Bíblia, Deus não destruiu Satanás por causa do que tentou ele. Satanás é o tentador do homem, isso todo mundo já sabe, mas você já tinha se perguntado quem tentou Satanás para ele cair? Se você já pensou nisso, então você estava indo no caminho certo, pois o Satanás caiu porque ele também foi tentado. Não tentado por alguém, mas tentado por algo. Algo que existe desde o princípio da criação. Satanás foi tentado pelo mal. Satanás tentado pelo mal, mas não é Satanás o próprio mal. Geralmente é assim que se costuma pensar, que o mal surgiu com Satanás, que antes dele o mal não existia, e quando ele for destruído o mal vai se acabar junto com ele. Mas Satanás não é o criador do mal, e o mal não nasceu dele. Até porque se fosse assim, então Satanás também seria criador. No caso, ele seria o criador do mal. E Satanás não é criador de nada, nem mesmo do mal. Você sabe quem é o criador do mal? Deus. Deus é quem cria o mal. Ele mesmo faz questão de declarar isso no livro de Isaías 45, versículo 7, onde ele diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então Deus está dizendo e afirmando aqui que ele cria o mal. Portanto, o mal também é parte da criação de Deus e ele existiu desde sempre, assim como a luz, as trevas e a paz. Ele é uma força eterna e ativa e foi por causa dele que o Satanás caiu. Nós vamos ver isso numa conversa de Satanás com Deus, numa das suas visitas ao céu. No livro de Jó, capítulo 1, versículo de 6 a 8, está escrito: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então, Deus pergunta para o Satanás se ele tinha observado o quanto Jó era um homem sincero e reto e temente a Deus e ainda desviava-se do mal. E pela resposta despeitada do Satanás, parece que o elogio soou para ele como uma ofensa, porque ele responde para Deus na maior ignorância. Versículo de 9 ao 11. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus à toa? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoar-se e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Vamos fazer uma comparação aqui para tentar entender essa reação do Satanás em relação a esse elogio de Deus a Jó. Quem era o Satanás antes de ele cair? Ele era a estrela da manhã, um importante líder que regia as nações do universo. E por que ele caiu? Ele caiu porque ele estava debilitando as nações, como está escrito no livro de Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Nós vimos no vídeo 3 que estrela da manhã é um dos mais altos cargos de autoridade e confiança no reino de Deus. E como ele não se desviou do mal, ele se corrompeu. E corrompido, ele deixou de ser sincero e reto e temente a Deus.
Deu para entender por que a reação dele ao elogio do Jó, que era um homem sincero e reto e temente a Deus. Ele tomou o elogio de Deus a Jó como uma indireta para ele mesmo, o que realmente parecia ser, porque é na defensiva que ele responde, dizendo que é muito fácil alguém se manter sincero e reto e temente a Deus e se desviar do mal quando se está protegido do mal, insinuando para Deus que Deus tinha blindado o Jó com uma redoma de bênçãos e bens materiais, tanto que o mal não tinha oportunidade de agir na vida do Jó. E isso porque, sendo um líder de nações como ele era, ele tinha contato constante e ficava exposto ao mal. Por isso ele desafia a Deus dizendo: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Ou seja, tira a proteção dele e tu vai ver se ele resiste ao mal e se ainda se mantém sincero e reto e temente a ti. E o que Deus respondeu? Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Quer dizer, se tu dizes que o que ele tem o impede de ser tentado, tira tudo o que ele tem, vamos fazer um teste. Quer dizer, que o Satanás caiu porque ele foi tentado pelo mal. E nessa conversa toda aí parece que essa conversa parece ser na defensiva, uma comparação da situação do Jó com ele mesmo, parecendo se justificar, insinuando que caiu porque ficava à mercê do mal. E ainda quer provar isso usando o Jó como cobaia, para mostrar para Deus que qualquer um à mercê do mal não consegue se desviar dele e não dá conta de se manter fiel a Deus, manter a sua fidelidade a Deus. Até aqui tudo bem. Mas o pior de tudo é que Deus aceita o desafio, porque ele entrega dá autoridade para o Satanás para ele fazer o que ele quiser com tudo o que o Jó tem, com tudo o que o Jó tinha, né? Mas por que isso? Satanás nunca foi expulso do céu, nem proibido de entrar lá. Por que mesmo é que Deus dá tanta liberdade para o Satanás? Mas nós vamos já descobrir, porque essa ida dele lá no céu é constante, é só a gente seguir e prestar atenção. No Jó, capítulo 2, versículo 1, ele vai lá de novo. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Apresentar-se perante o Senhor. Peraí. Satanás, está dizendo aqui que o Satanás vai lá para se apresentar perante o Senhor. Então aqui está a razão dessa ida constante dele lá no céu. Ele também tem a obrigação de se apresentar perante o Senhor, assim como os anjos de Deus. Então, de algum modo, o Satanás também trabalha para Deus. Mas como o tentador pode trabalhar para Deus? Na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12, está escrito: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aqui está dizendo que as pessoas estão sendo provadas através da tentação para poderem receber a coroa da vida. Quer dizer que Deus está provando o homem, mas para isso ele precisa que o homem seja tentado. E para tentar o homem, Deus precisa de um tentador, porque ele mesmo não pode tentar, porque é o que está escrito na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 14. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Quer dizer que o mal é uma força ativa e por si só já tenta. Pois diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e por isso a ninguém tenta. Mas a tentação do mal, na sua forma original, parece que não é suficiente para o homem revelar explicitamente a sua verdadeira natureza e atitude, que é como o que Deus realmente quer. Aí entra em ação o tentador. E se o problema era esse, problema resolvido. Mas tudo isso feito dentro dos limites impostos por Deus, como está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, onde diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então aqui diz que é Deus quem dá e permite a tentação,
mas de modo que Satanás não ultrapasse os limites humanos. E o que é que Deus espera do homem com essa prova? Qual é a moral da história? A moral da história é que Deus fez o homem para substituir os anjos caídos. Foi para isso que o homem foi feito, foi para isso que o homem foi criado. Os anjos se corromperam porque eles se renderam à tentação do mal e estavam debilitando as nações que eles deviam cuidar. E como Deus precisava substituí-los, ele manteve Satanás vivo para tentar o homem a praticar o mal. E por meio disso, Deus seleciona quem está apto a resistir ao mal e quem não está. E os que vencerem substituirão os anjos caídos no reino dos céus e terão poder sobre as nações, como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, onde diz: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então, para isso é que o homem precisa ser provado, porque eles terão muito poder sobre as nações. Foi por isso que eu falei no começo desse vídeo que Deus não destruiu Satanás por causa do mal. Porque se o mal não existisse, Deus não precisaria provar ninguém e assim Deus também não precisaria de um tentador. Mas como o mal existe por causa dele, o Satanás continua vivo, porque ele é útil para Deus. Porque Deus precisava ter uma garantia de que os substitutos deles não iriam se render ao mal como eles se renderam. E assim, de estrela da manhã no reino do céu, Satanás passou a ser o tentador na terra, como está escrito no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, as próprias tentações de Satanás também são úteis, porque elas já fazem parte de um aprendizado do homem para a função que eles vão exercer no futuro. Para eles poderem entender as necessidades e limitações dos povos, o que faltou nos anjos caídos. Por isso é que ao invés de Deus usar anjos para substituir os anjos caídos, ele fez o homem para cuidar das nações do mundo futuro, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo de 5 a 6, que diz: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Também em Hebreus capítulo 2, versículo 16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, povo que crê. Quer dizer, que no mundo futuro é gente para cuidar de gente. E nesse projeto de Deus, também os anjos de Satanás têm participação. Muitas vezes eles são até mesmo usados diretamente por Deus, como nós vemos no livro de Juízes, capítulo 9, versículo de 22 a 23, que está escrito: havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque. E também no livro de 1 Reis, no acerto de contas com o rei Acabe, Deus decidia junto de seus anjos quem induziria o rei Acabe a ir na guerra e morrer ali. Então surge um demônio e apresenta uma sugestão que é acatada por Deus. 1 Reis, capítulo 22, versículo de 19 a 22 está escrito: então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e morra em Ramote-Gileade? E um dizia dessa maneira e o outro dizia de outra. Então saiu um espírito e se apresentou perante o Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Então, mesmo que os demônios sejam servos de Satanás, todos eles estão sujeitos a Deus, que é quem tem o controle de tudo. Bem, amigos, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a entender o motivo de Deus não ter destruído Satanás e seus anjos. Também já ficamos sabendo que nós mesmos é que vamos substituir os anjos do Satanás no reino de Deus, no reino dos céus. E se nós vamos ficar no lugar dos anjos de Satanás,
Então, quem vai substituir o próprio Satanás? Isso nós vamos ver no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.